Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma edição do Pódio do Bel, uma iniciativa do Centro Cultural Belchior, com o apoio da Secult4, Secretaria da Cultura de Fortaleza, e também o Instituto Iracema. Comigo aqui, meu parceiro de programa, Isaac Cândido. Ô, Nelson, que bacana. Bem, e hoje a participação é muito especial, né? Hoje a gente tem a Vanique Belchior, filha do Belchior, né? Então a primeira pergunta seria como é que você está se sentindo aqui nesse espaço que tem o nome do seu pai, né? Na Praia de Iracema, que é uma referência da nossa cultura, né? Uma referência que eu acho que tantas vezes que seu pai frequentou aqui a Praia de Iracema, mais especificamente eu lembro dele algumas vezes aqui, exatamente aqui nesse espaço que antigamente era o Cais Bar. Exatamente. Né? Então seja bem-vinda. Muito obrigada, Bacana um prazer estar aqui com vocês. Aqui. Maravilha, nesse espaço maravilhoso, né? Um espaço que já tem há muito tempo. E realmente esse espaço da Praia de Iracema é um espaço à cara do meu pai, né? Ele foi criado logo quando meu pai faleceu, né? Em 2017. E eu lembro que quando trouxeram esse espaço e colocaram como a casa do meu pai, né? Eu disse, nossa, meu pai, ele queria muito uma casa na Praia de Iracema. Então, coincidentemente ou não, tem aqui um espaço destinado para um lugar que ele gostava muito, que era esse espaço da Praia de Iracema, e um espaço culturalmente muito marcado aqui da música cearense e da arte cearense também, que é aquela parte do Estoril, do Cais Bar, né? Então, aí muitos artistas frequentavam essa parte. Então, para mim é um grande prazer estar aqui hoje, nesse espaço maravilhoso, que eu já acompanhei muitas transformações, evoluções, mudanças, né, no Centro Cultural Belchior, e é um prazer estar aqui com vocês e a gente vai conversar bastante. Vanique, a gente vai voltar um pouco no tempo. Como foi que a música apareceu na sua vida? Pronto. Assim, eu desde criança, quando eu era criança, eu tinha certeza absoluta que eu ia ser cantora, né? Então, as coisas foram acontecendo, a vida foi tomando pé, e aí eu fui para o Direito, me formei em Direito, e aí conheci o grandíssimo Sardinha, né? Isaac conhece essa história, acho que você também, né, Nelson? Isso, com você certeza. Você também. Conheci o Sardinha, assim que o Sardinha me conheceu, eu disse, é filha do meu amigo Belchior, então quero te ouvir cantar. Não, mas eu nem canto porque quando eu era criança eu tinha essa certeza, mas os caminhos eu fui me distanciando mesmo, muito naturalmente. Acho que também muito pela questão do meu pai também, né? Da reclusão do meu pai. Então, eu optei por também seguir outro caminho. Mas aí, de destino, ninguém foge, né? Conheci o grande mestre Sardinha. E ele, assim que eu cantei, ele disse, agora eu sei com quem é que eu vou matar a minha saudade de tocar Belchior. E aí, eu disse, então vamos, né? Tô terminando minha faculdade, falo contigo e a gente se reencontra. E aí, o Sardinha me apresentou grandes pessoas, né? Aqui em Fortaleza, no Ceará, inclusive, me apresentou o Lu, né, que hoje é quem me acompanha. Inclusive, o Sardinha dizia, na minha ausência é o Lu, na minha ausência é o Lu. E foi aí que eu fui me reapaixonando pela música e entendendo que esse realmente era o que me esperava na minha trajetória de vida. E no seu sonho de criança de ser cantor, o que é que você ouvia? MPB, sempre. Sempre fui fascinada pela música popular brasileira. Eu acho que realmente a música que conta a nossa história, a história do nosso povo, a história do Brasil, né? E o cotidiano, né? Então eu sempre fui muito apaixonada. Eu lembro que quando eu era criança, escutava muito Cazuza, Raul Seixas, Rita Lee, né? Depois passei a escutar muito Chico Buarque, Elis Regina, sempre foi, né? Sempre esteve aí nesse pilar também da minha musicalidade e sempre sonhei muito cantar música popular brasileira. Tanto é que quando eu era criança eu dizia que o meu sonho era cantar música que não passa, né? Eu não entendia muito bem o que era que isso queria dizer, né? Assim, o que é a música que não passa, mas entendendo sobre a não efemeridade da musicalidade, que infelizmente é o que a gente encontra muito hoje, né? A música de verão passando muito rápido. Isso. A Elis gravou pelo menos 3 músicas do Belchior, aliás, 4. Sim. Mucuri, com Fagner, Noves Fora, né? Noves Fora, adoro Noves Como Fora. Nossos Pais e Velha Roupa Colorida. Como foi que você teve acesso à obra do seu pai e a sua avaliação sobre a importância dela na música popular brasileira?
eu sempre escutei muito, né, o meu pai, mas a partir do momento que eu comecei a compreender a vastidão dessa obra, e ela passou a me atravessar de uma forma muito direta. E eu vi também as pessoas que chegavam até mim dizendo: nossa, a obra do teu pai me salvou de um momento de vida no qual eu estava muito mal, e ela me atravessou e ela me salvou. Então eu fui realmente compreendendo a importância dessa obra na humanidade de cada um de nós e no contexto também histórico, social, artístico do nosso país, né? E ainda mais com grandes artistas regravando essa obra, né? Que isso ainda dá mais respaldo a toda essa escrita, a toda essa composição que o Grande Bel nos deixou. Eu acredito, viu, Nelson, que dificilmente alguém foi tão regravado, alguém foi tão homenageado, né? Eu acredito que eu já produzi alguns shows, né, de pessoas fazendo homenagens ao Belchior, e realmente assim eu nunca vi tanta gente homenageando, né? Eu acho isso, é verdade, né, principalmente tão bacana. depois da partida dele, isso aumentou, isso já existia, né, mas aumentou ainda mais. E eu acho que ele se sentiria muito honrado, né, porque era uma coisa que ele inclusive dizia muito, que ele não imaginava que tantos artistas iriam regravá-lo, né, como Roberto Carlos, Elis Regina, que era a cantora que ele considerava a maior cantora da música popular brasileira em definitivo. Isso era uma frase que ele dizia bastante, que eu inclusive concordo com ele, né. Então, eu acho que o artista é muito importante que ele seja regravado e seja homenageado, tanto em vida, principalmente, né, mas também depois que ele, em matéria, não está mais aqui, porque eu acho que essa é a glória que o artista quer, né, é esse atravessamento através de novos artistas, através de novas gerações, que inclusive ele apostava muito, como tem aquele episódio do Altas Horas que ele está cantando com os Los Hermanos, né, e, enfim, eram interações muito bacanas, que ele realmente apostava muito nessa juventude. Particularmente, você falou aí de pessoas que falaram das composições do Belchior e histórias de vida. Lembra de alguma que você tá na memória aí agora? Olha, na verdade, Nelson, essas histórias, elas me atravessam tanto emocionalmente que, se você me perguntar agora eu não me lembro detalhadamente. Mas sabe quando uma história, ela sai da tua mente, mas ela vira uma emoção? Pronto, essas emoções são as minhas emoções que contemplam o meu pai, né? São essas histórias a partir do momento que eu entendo o atravessamento da obra dele, e não só da obra, como da pessoa também, né? Muitas histórias. Eu posso te contar aqui uma história, por exemplo, que me marcou muito quando o Sardinha me contava das histórias dele com o meu pai, né? Ele dizia: não, porque com teu pai não tinha nem repertório, era na hora. Eu começava a tocar, ele começava a tocar aquele violão dele também. Teve uma vez que ele pegou meu violão, começou a tocar daquele jeito que ele tocava rápido, quebrou logo a corda. Eu disse: macho, não baixa no meu violão, não, que é isso? Essas histórias são as histórias que realmente me contemplam, que eu lembro, né? Que é a história da amizade. Então, quando se trata de amigos do meu pai, né, eu guardo muito essas histórias. Agora, o público dele, isso vira emoção e fortalecimento também para mim, né? Eu não guardo, são tantas, eu não guardo na memória, mas em compensação fica aqui essa emoção contemplada. Vanique, como é que você lida com essa coisa de ser a filha do Belchior, né? Assim, esse referencial que todo, quer queira, quer não, todo mundo associa o tempo inteiro, né? A carreira artística, a filha do Belchior. Então, como é que tá isso na sua cabeça hoje em dia, já que já tá o quê, com uns 4 anos que você... Tá com 3 anos. 3 anos, tá né? com 3 anos que eu iniciei, né, na música. E isso, eu acho que sempre foi muito natural, porque antes da figura do artista, do poeta, para mim tinha a figura do pai, né? Então, a partir do momento que eu fui pra música, que essa figura do artístico, ela passou a atuar em mim de uma forma que eu tinha que mudar a minha interpretação dessa figura, daquele sujeito, né? Aquele bigodão, aquela coisa, entender. Eu inclusive, passei até a entender melhor a grandiosidade daquilo ali para o Brasil, porque até então o emocional de filha para o pai era o que comandava, né? E essa relação, que bom que sempre tem, que sempre
tenha, né? Porque para mim é uma grande honra ter essa filiação, poder dar essa continuidade criativa ao meu pai, ainda que esteja fazendo as coisas do meu jeito, mas é muito importante para mim ser contemplada dessa forma, porque isso é o fruto também que ele deixou, né? Então eu me sinto muito honrada sempre que eu escuto essas pessoas falando do atravessamento da obra e dizendo, poxa, mas eu tô te vendo aqui, é um pedaço do teu pai que tá aqui, eu me sinto feliz, eu não pude. Uma coisa que eu escuto muito nos shows é uma pessoa me dar um abraço e dizer, eu não pude dar um abraço no teu pai, mas eu tô te dando um abraço, então pra mim tá valendo. E isso pra mim é enorme, porque é um fortalecimento também da presença do meu pai em minha forma para o outro, mas também da presença dele através de todas essas pessoas dentro de mim. É a presença dele se mantendo firme ali perto de mim, sempre que eu escuto essas pessoas e sempre que eu canto a obra dele. Beleza. Com relação à questão da obra dele, voltando um pouco também no tempo, tem algum disco preferido para você? Olha, é bem difícil, realmente é uma discografia muito vasta, né? Eu gosto muito do Mote Glossa, que foi o primeiro disco dele, porque eu acho que foi uma experimentação muito grande e ele também traz uma musicalidade muito instrumental, que eu particularmente gosto muito. Eu acho que quando o artista ele coloca ali aqueles instrumentos, aquele conjunto instrumental, ele está querendo expressar alguma coisa. E nem sempre precisa ser falado, precisa ser cantado, né? Então eu acho... Não é o meu preferido, mas... Eu ainda queria funilar mais ainda, né? Sim. Que era uma das perguntas que eu Vai estava aqui perguntar a música. Claro. Claro. Qual seria a música hoje que mais te representa? Assim, hoje, quando você se vê andando pela rua, se vê no seu dia a dia e você fala, nossa, essa música é meio espelho do que eu estou vivendo hoje em dia. Sim, nossa, quando ele perguntou do disco, eu sabia que via a música, porque é uma pergunta muito comum, né? Qual a música que você mais se identifica, qual a música que mais te representa? E é muito difícil também responder isso, por quê? Porque algumas músicas do meu pai me representaram muito em determinado momento da minha vida. Que nossa, essa música aqui sou eu. Inclusive antes de cantar mesmo, né? Começar a cantar. Nossa, essa música aqui sou eu. Então ela me representou e carimbou, marcou aquela minha versão, né? E isso é muito versátil, porque a gente vai mudando também. Conforme a gente vai mudando, outras canções vão nos contemplando, né? Hoje, eu acho que a música que mais está me contemplando nesse meu momento de vida é Como Nossos Pais. Porque eu me deparo vivendo algo... A gente vai ter uma palhinha, Nelson? Será? Pode ser. Será que a gente vai ter um pouquinho Olha aí, a capela aqui, Pode ser. Porque eu me deparo com essa continuidade que na maior parte da minha vida eu não sabia que eu daria, não dessa forma, através da música, através da voz, através do canto, da arte como um todo, né? Então, eu me vejo espelhando isso aí, ao passo que ele queria falar isso na música, mas ele também queria falar que a gente pode seguir o nosso próprio caminho, que é mais interessante socialmente, né? Que a gente siga, a gente invente o nosso próprio caminho. Então, que o mais interessante é que você não siga também todos os passos dos seus pais, né? Isso é uma coisa que ele fala bastante. E uma das coisas, Nelson, que eu observei, porque eu acompanho a carreira da Vanica, eu acho que desde quando ela começou, começo. desde a primeira vez que ela foi na televisão, que eu me deparei ali vendo um programa de televisão. Sim. Né? E eu não sabia da filha do Belchior que cantava. E eu lembro que eu parei em frente à televisão e assisti, né? Já tive a oportunidade de vê-la no palco, né? E desde o começo, né? Você tinha uma semelhança muito grande, né? Primeiro física, né? Timbre de voz e a forma de cantar, né? E desde o começo para cá, a gente percebe claramente uma evolução muito grande e que você agora, nesse momento da sua vida, você está encontrando o seu jeito. O meu próprio eu, Você está encontrando o seu eu aí, eu acho isso muito bacana. Sim. Né? A gente vai se conhecendo, né, Isaac? A gente vai se conhecendo. Quando eu comecei na música, era um mundo completamente novo, né? Eu não me programei para aquilo ali. Eu não canto desde criança. Eu realmente comecei a cantar
nos 20, assim, quando eu completei 24 anos, coincidentemente ou não, na mesma idade que o meu pai começou profissionalmente, porque ele já tocava, ele já cantava antes, na faculdade de medicina, né? Ali eu escuto muitas histórias muito interessantes do meu pai lá na faculdade de medicina, tocando, cantando, mas profissionalmente ele começou após esse período, né, nos 24 anos, e eu também. Então, eu não tinha me programado para isso aí. Então, era um mundo completamente novo. E ao passo que eu estava aprendendo, eu estava engateando ali como uma criança que abriu uma porta e via um mundo enorme à sua espera. E eu, calma, vida, pisa devagar, porque a emoção está muito grande. Então, hoje, eu acho que eu me encontro nisso, pensando em novos projetos, ainda contemplando o meu pai, mas descobrindo esse meu eu artístico, porque eu acho que é essa nossa potência que movimenta a arte e a música, né? Beleza, por falar em cantar, tem uma palhinha de Como Nossos Pais? Tem uma palhinha. Vai ser a capela mesmo, claro. então, né? Vai ser a capela mesmo. Então, não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar minha menina na rua, é que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade e não vou voltar pro sertão, pois vejo vindo no vento o cheiro da nova estação. E eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Foi. Legal. Já que você cantou, como o Sardinha escolheu você para a música, como foram os primeiros ensaios e o primeiro show? Nossa, muito boa essa pergunta, Nelson. Só de lembrar isso eu já fico emocionada, porque eu tive um primeiro encontro com o Sardinha, né, que foi esse, a gente estava lá no Le Marché, na época, lá no Mercado dos Peões, e ele me encontrou, teve aquela coisa toda, e coincidentemente ou não, né, porque eu estou falando aqui de muitas coincidências, foi no dia 23 de outubro de 2020, e o aniversário do meu pai seria dia 26 de outubro. Então, quando a gente se conheceu, ele disse, era numa sexta, ele disse, segunda-feira eu vou lá com o Júlio Viara, a gente vai contemplar o seu pai, e eu quero que você vá lá para cantar 3 músicas. E eu vou dizer que você não é cantora, você não precisa se preocupar, mas você vá lá. Eu disse, tudo bem, Sardinha, se você está dizendo, um mestre desse está dizendo, quem sou eu para dizer que não vou? Tô só dizendo. E então eu fui lá no Raiz Cozinha Brasileira, em 2020, e não tivemos ensaio nem nada, ele só passou ali, pegou o tom rapidinho. Eu cantei essas 3 músicas e ali eu considero que foi a semente que ele plantou para que em 2021 eu realmente começasse a cantar, né? E eu fui finalizar a faculdade quando foi em junho de 2021. Eu encontrei o Sardinha mais uma vez, ele estava tocando num bar e ele disse assim, olha, bebê, eu tô só lhe esperando, viu? Tô só lhe esperando pra gente começar. Eu disse, pois vamos começar, Sardinha. Vamos começar. E eu fui lá no escritório dele, né? Que ele chamava o escritório, aquele bar que ficava ali na Parquelândia, perto da casa dele. Catitas. Eu acho que era... Chiquinho Drinks. O escritório do nosso grande maestro, né? Aí, primeiro eu fui na casa dele, cheguei, ele tava desse jeito, cochilando. Eu disse, é ele mesmo que vai me ajudar, é ele mesmo que vai me inserir na música. E eu disse, bora, maestro, acorda. Aí ele, opa, bebê, vamos tirar aqui os tons. Aí a gente tirou os tons,
Primeira vez, eu não sabia nem o que era tom ali. Eu não era o meu mundo ainda. Eu ainda estava aprendendo. Quando eu disse para vocês que foi uma criança abrindo uma porta e vendo um mundo ali infinito à sua espera, essa foi realmente a sensação. Então a gente começou, a gente teve uns 2 encontros, eu e ele, para definir um repertório e tirar os meus sons, mas eu não sabia que ele tão rapidamente já ia, né, organizar uma banda, marcar um show pra mim. Aí ele me liga e diz assim: e aí, bebê, como é que você tá? Eu digo: opa, maestro, o que é que você manda? Marquei um show pra você, viu? Comemoração aí do Dia dos Pais, numa casa maravilhosa, lá é grande, bacana. Eu disse, opa, me tremi, né? Mas eu fiquei realmente nessa confiança que ele próprio me passava, porque ele era um grande mestre e ele também trazia muito pra mim essa questão da paternidade, né? Ele tinha eu costumo dizer que ele tinha uma chavezinha que só ele tinha, que ele abriu baú que estava bem escondidinho e ele, na naturalidade, na simplicidade, no amor que ele tinha, que era muito grande, ele abriu sem nem saber o que ele estava abrindo. Ele só foi lá e pum, virou a chave, né? Então, eu fui pro meu primeiro show, foi dia 1º de agosto de 2021. Né, teve uma repercussão muito boa que eu também não esperava, né? E a partir dali, tudo começou. A partir dali, minha vida nunca mais foi a mesma. Literalmente. Esses shows que você fez com o Sardinha, em algum deles, por exemplo, ele era o único músico que eu conheci que dormia e continuava tocando. Dormia demais, vários shows. Ele ficava cochilando, dizia, maestra, ele, opa, bebê, tá tudo certo, tá tudo certo. Ele tinha um jeito muito peculiar, né? Ele tinha um jeito muito dele, ele cochilava. Nossa, vários eventos, inclusive pessoas que já conheciam ele, até admiravam como era que ele dava aqueles cochilos dele, tocando e tudo tranquilo, né? Então, nossa, foi realmente uma grande honra poder ter iniciado a minha carreira artística como cantora ao lado do Sardinha. Não tinha pessoa melhor para me colocar nesse mundo. Ok. Vanique, eu gostaria que você falasse um pouco da relação com seu pai, o Belchior, e que contasse aqui uma história que você nunca contou para ninguém da imprensa, pode ser? Vixe, aí é difícil, porque sempre me pedem, mas eu posso sim contar algumas histórias. Vim até lembrando, né, como a relação que eu tive com meu pai foi circunstancial. Todas as trocas que eu tive a oportunidade de ter durante a minha infância me prepararam para viver o que eu estou vivendo hoje, né? Me deram uma noção de palco, de público e dessa troca muito emocionada do artista com o público, né? Eu lembro que teve um show aqui em Fortaleza, aniversário de Fortaleza até, foi lá na Praça do Ferreira, que eu estava na coxia e eu estava numa sensação de deslumbre, né? Era um deslumbramento ver o meu pai, que era aquela figura, antes de tudo, de pai. Ele estava com uma camisa verde e uma calça vermelha. Era algo assim, bem inusitado, bem bel, né? Bem original, como ele era muito isso. E ele dava umas piruetas no palco e as pessoas ficavam ensandecidas com aquilo, com aquela figura, né? E eu lembro a minha sensação de nossa, que maravilha, que coisa linda de ver isso. E eu também não entendia muito bem, porque eu era muito criança, né? Mas a história que mais me marca de todas essas oportunidades que eu tive de acompanhar os shows foi realmente uma troca que eu tive com meu pai, uma conversa muito franca e muito amorosa. Quando eu sentei aqui no colo dele, eu deveria ter mais ou menos uns 7 anos. E ele disse assim, ele estava conversando com a minha mãe e ele disse assim, a minha mãe disse assim, tá vendo, né? Como é que ela é toda pra frente. Aí ele disse, ela vai ser a minha filha cantora. Ela que vai continuar tudo isso, ela que vai cantar. Eu tô apostando nela, ela que vai continuar tudo isso. Isso me emocionou muito, eu nunca esqueci do momento que ele falou isso. E isso realmente, eu lembro da emoção que eu senti quando eu era criança, porque ao longo da vida eu também não acreditei tanto, né? Eu fui para outro caminho. E depois, por isso que eu falei naquela hora que a música Como Nossos Pais, nesse momento me contempla muito, porque você se depara vivendo ali, tendo uma caminhada muito parecida com algo que você nunca nem projetou, né? Então, hoje a minha sensação já não é mais da criança que abre a porta e vê aquele mundo, já é
da pessoa que já está caminhando dentro daquele mundo, né? Eu tive pessoas muito que foram circunstanciais no meu processo, ainda tenho, na verdade, como Lu de Souza, né? Circunstancial para mim, para o meu trabalho, para as minhas produções. O Sardinha foi o berço, né? Então, hoje eu já me considero caminhando nesse mundo. Mas até então, logo quando eu comecei, essas trocas que eu tive com meu pai, dele apostar que eu ia ser a filha cantora, dele saber que eu, já muito criança, amava a música popular brasileira. Eu lembro da minha mãe até falando, essa aí então vai ser como a Maria Rita. E ele rindo justamente porque amava muito a Elis e porque provavelmente estava admirando também o movimento da filha dela, cantando, né? E apostando também aí na nova geração, que ele sempre apostou muito. Então, essas histórias, essas vivências com meu pai fizeram toda a diferença para a minha trajetória de hoje. Ô, Nick, eu acredito que seu pai tenha deixado muita coisa inédita. Como é que está o seu acesso a essa obra? Eu tenho muita, realmente, eu tenho, né? tenho algumas coisas Você dele conseguiu, inéditas. Sim. Se eu tenho, sim. Resgatar, tipo sim, assim, as sim. pessoas, que eu acredito que, tipo assim, e como é que chegou até você? Como é que tem chegado essas Sim. composições inéditas até você? Olha, algumas composições inéditas dele chegaram até mim da forma mais assim, interessante possível, porque foram músicas descobertas por uma pessoa que ele estava em busca de compositores que tiveram suas músicas censuradas no tempo da ditadura. E o meu pai, ele teve aí algumas canções, inclusive com o Ednardo, que foram censuradas durante esse período ditatorial de censura. E ele algumas músicas ele mudou algumas coisas e colocou realmente, e passou, por exemplo, o Pequeno Mapa do Tempo é uma música que eu tenho ela original, que naquele tempo ele não pôde colocar dentro da originalidade e maquiou alguma coisa ou outra ali, dentro da arte, da profundidade dele, e se tornou a música Pequeno Mapa do Tempo. Mas eu tenho, sim, músicas inéditas que eu estou aguardando o melhor momento, né, para trazer isso aí no meu momento de carreira. Acho que tudo tem seu tempo, né? Claro. Mas tem sim, tem inclusive até músicas não musicadas, né? São letras na verdade, né? letras, né? Letras não musicadas que realmente dá para fazer aí muita coisa, muita substância para nossa música brasileira. Olha, eu tive a oportunidade de conhecer o Belchior através da Ângela Belchior. Sim, minha tia. Eu estudava na Unifor e eu entrei na classe, olhei assim, essa mulher, se botar um bigode, é o Belchior. Exatamente. Aí eu esperei a chamada para fazer, né? Nesse tempo eu já trabalhava na rádio, isso foi em 86, no segundo semestre de 86, já trabalhava na universitária. E aí quando o professor fez a chamada, que ele disse, Ângela Belchior, aí no final da aula ela ia passando, aí eu me apresentei, disse que era da rádio universitária. Olha, ele está vindo em dezembro, geralmente ele vinha no final do ano, né, para as festas familiares. Exatamente. E tal. Aí eu tive a oportunidade de ir lá na Parquelândia, né? Parquelândia sempre, né? Era o centro artístico, que é a Parquelândia. Aí a dona Dolores estava lá. Minha avó. Isso, e tomamos um café e conversamos bastante e tal. E ele ficou, assim, uma pessoa super afetiva a essa questão de divulgar a arte dele. Sim. Também lá na Rádio Universitária. Independente disso, a gente já tocava Sim. as músicas dele. Nossa paixão pelos Beatles também, Sim. ele falou muito e tal. E aí, eu ia perguntar isso, como é que é essa relação familiar com a Ângela e toda a família? Sim, a família é enorme, né? Então, vez por outra, eu tô andando assim, eu sou teu primo, opa, que prazer, que prazer que lhe conhecer. Porque a família realmente é muito grande. São quantos filhos? Olha, são mais de 20. São mais de 20. Isso você diz irmãos do meu pai, né? É isso. E são mais de 20. Porque foi o seguinte, o meu avô Otávio, ele casou primeiro. Ele teve um primeiro casamento, teve vários filhos, até porque era a cultura da época, a gente tá falando isso aqui há muitos anos atrás, né? E ele ficou viúvo. E aí, depois que ele casou com a minha avó. Então, tem assim, quando ele casou com a minha avó, ele teve muito mais filhos, né? Eu acho que foi mais ou menos 8 a 10 filhos. Eu confesso que não sei essa conta certa, porque você já viu que é muita gente, né? Então, tem muito disso. Mas, assim, é uma relação muito tranquila, né? Eu tenho contato com primas minhas que me trazem muitas histórias do meu pai. Inclusive, sempre é muito bom, né? Ter essa troca familiar, realmente, com pessoas que tiveram uma convivência, com pessoas que trocaram afetivamente
afetivamente com ele, ele era muito afetuoso, né? Ele era muito afetuoso. Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que me inspira muito, porque eu sempre escuto falar muito bem do que ele, não só do que ele era no palco, mas fora do palco, né? Eu acho que ele tinha o interesse de manifestar a sua arte ali no palco, a beleza, a grandeza que ele tinha para mostrar, mas acho que fora do palco ele tinha outras grandezas e outras belezas para se mostrar, e eu acho que isso é que é o interessante, né? O artista, mas também a humanidade do que é que ele quer trazer ali para a sociedade, para cada ser humano que atravessa ele, né? Então, assim, as melhores memórias, não só da família, como também dos fãs e de pessoas que encontravam ele de forma inusitada. Diziam, meu Deus, o Belchior. Nossa, tem uma história. Tá aí, uma história que eu nunca contei na imprensa. Olha aí. Olha aí, lembrei. Eu tenho uma relação muito, muito bacana com Belo Horizonte, né? Sempre tô lá fazendo show, já participei do bloco de carnaval que tem lá, que se chama Volta Belchior, que inclusive é uma manifestação linda, né? Dá, assim, mais de 200 mil pessoas, todo mundo de bigode, as camisas. Eu penso, os homens, os organizadores do bloco, eles deixam o bigode crescer, eles ficam de bigode realmente, as mulheres botam bigode, quem não tem bigode, bota também o bigode. Então é uma demonstração de amor realmente muito grande, né, por ele. E mais uma vez, trazendo aqui o meu mestre Sardinha, ele disse assim: vai ser um dos primeiros lugares que você vai construir uma boa relação, Belo Horizonte, Minas Gerais, porque o meu pai tem essa força muito grande lá, porque conquistou. E tem um grande amigo do meu pai, que é artista plástico, Fernando Pacheco, que assim que a gente se viu foi realmente esse apadrinhamento, né? Os amigos do meu pai, quem realmente foi muito amigo do meu pai, quem conheceu o meu pai, tem essa relação comigo imediata e muito natural. E eu me sinto muito feliz por isso, né? E então o Fernando, há muitos anos atrás, diz que viveu uma história com meu pai logo quando foi conhecer, que disse assim: meu Deus, eu vou conhecer o Belchior, o que é que eu faço? Ele disse que na hora ele usou até o termo: um homem desse que luta pela música brasileira, um homem desse que tem as suas composições, é um cavalo selvagem. Ele diz: o que é que eu vou fazer quando eu encontrar esse homem? Aí ele disse que assim que o meu pai chegou, meu pai disse: opa, tudo bem, e deu um beijo na testa dele. Aí ele disse: agora eu tô entendendo quem realmente é o Bel, né? Que é essa pessoa afetuosa e que realmente desconstruía muito essa coisa, o artista, a fama e tal. E ele já chegava realmente na simplicidade e mostrava e conquistava as pessoas. Inclusive, esse foi um grande amigo que ele teve aí durante muitos anos e que a amizade hoje se estendeu para mim. Vanik, tira uma dúvida assim, qual a tua leitura assim a respeito do exílio do teu pai? O que é que você acha o que é que levou, Sim. Você deve ter uma leitura bem, sim. Pois bem definida a respeito desse momento dele de largar tudo, de se isolar. Exatamente. Hoje em dia eu tenho uma leitura realmente bem definida. Por muito tempo. Eu acho que ele cantou muito, né? Cantou muito. Impressionante como ele cantou, né? Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava. Então, acho que é muito isso. Ele cantou muito. E eu acho que o meu pai, ele sempre teve muitos ideais de liberdade que a sociedade não alcançava, né? Eu acredito muito assim, ele tinha muito ideal de liberdade, ele tinha muito ideal, uma visão muito dele da sociedade e sobre o que é a vida mesmo, né? Então, inicialmente, esse exílio, essa reclusão me impactou diretamente, né? Porque eu só tinha 10 anos de idade, eu sou a filha mais nova. Então, o contato que eu tive com meu pai, o último contato eu tinha 10 anos de idade. Esse período da infância foi um período muito importante, porque, como eu disse, eu acompanhava os shows, eu acho até que era uma forma de investir em mim, já que ele apostava que eu seria cantora. Então, foi um momento muito importante. Mas após os meus 10 anos de idade, como ele entrou para essa reclusão, então, isso mexeu muito comigo emocionalmente, porque até então, figura de pai. Na verdade, até então não, vai ser para sempre, né? Mas hoje eu já consigo enxergar as coisas um pouco diferentes. Eu consigo enxergar, na verdade, a dimensão do artista em paralelo à dimensão do pai. Antes era mais o pai que estava ali, né? Então, eu acho que ele teve essa necessidade desse afastamento, realmente. Acho que também ele estava inserido no momento num contexto não muito favorável ali.
E que ele acabou realmente largando, né? Largando de mão mesmo. Inclusive os próprios shows, que era a grande paixão da vida dele. Meu pai trabalhava de domingo a domingo, ele era apaixonado pelo palco, pela música. E eu acho que chegou um momento da vida dele, por causa do contexto que ele estava vivendo e por conta de ideais que ele acreditava, que ele preferiu realmente ficar recluso, ficar submerso no próprio mundo, né? E o que ele viveu nesse período de reclusão, só ele sabe. Foi realmente a gente escuta, sim, pessoas que estiveram ali com ele, pessoas que inclusive apoiaram ele, né? Que deram um apoio de moradia, né? Ele esteve no Rio Grande do Sul, então a gente escuta as histórias, é inclusive muito interessante. Mas foi um momento que eu acho que ele acreditou que ele seria melhor sozinho. E por muito tempo eu tentei definir isso, eu ficava me questionando por quê. Aí depois, sabe, Isaac, eu disse, mas eu não tenho tamanho para entender isso, né? Eu não tenho tamanho para entender realmente o real motivo desse exílio, dessa reclusão. Ele teve os motivos dele, eu acho que só cabe a mim aceitar tudo como foi. Ô, Vanik, com relação ao último contato com ele, apesar de você ser criança ainda, Sim. você se lembra da última vez? O que foi? Lembro porque o meu contato com ele era sempre que ele vinha aqui para Fortaleza, e ele vinha muito para Fortaleza, né? Ele sempre foi muito apaixonado por Fortaleza, mas quando ele vinha em silêncio, justamente porque sempre era muito requisitado, né? Não só artisticamente, mas também politicamente, né? Ele era muito ativo na política também, né? Então, ele vinha em silêncio. E ele tinha uma paixão enorme por Fortaleza. E as minhas memórias são aqui, em Fortaleza, né, com ele. E sempre quando ele vinha a trabalho, sempre cantando, sempre, né? Eu lembro de também idas à casa da minha avó com ele, né? A avó Dolores, como você bem mencionou. E esse último contato foi um dos shows dele, que eu tive, que eu fiquei acompanhando ali do ladinho do palco e vendo aquele monumento que, para mim, se já era uma personalidade, um artista grande, para uma criança, sendo seu pai, então eu via gigante, né? Eu via de uma assim, imensurável a pessoa que eu via ali. Então foi nesse período, foi nesse momento, o último contato com ele foi nesse momento, quando ele estava vindo fazer os shows. E eu acompanhava. Lamento muito, porque era muito criança, não tive a oportunidade de me despedir, né? Mas nem tudo que é bom a gente tem a oportunidade de se despedir, né? Então, é isso. Assim, acho que também isso também traz muito do porquê da saudade do público dele, né? A saudade do público dele, porque ele foi sem dar tchau, né? E foi muito cedo, porque não foi um caso de passagem naquele primeiro momento. Foi um caso realmente de ir embora. Na realidade, ele deixou essa saudade por conta que as pessoas sabiam que ele estava ali isolado, e todo mundo com sede de ouvir. Com sede. Né? Na realidade, muito, ele deixou essa vontade, né, das pessoas de quererem ouvir, né? De querer acompanhar mais ainda o trabalho e novas produções. Eu acredito que nesse momento do exílio dele, ele produziu muita coisa, né? Ele tinha uma mente realmente muito atuante ali e ele precisava expressar isso, né? Então, eu acho que é isso, e a memória que eu tenho... Essa obra aí, do exílio, você teve contato? Não, né? Não tive contato com essa obra do exílio, porque foram muitos anos exilado, né? Foram também porque ele enveredou também pelas artes plásticas também, né? Ele pintava muito também. Pintava muito. Inclusive, esse amigo que eu trouxe, o Fernando Pacheco, eles tinham várias coisas juntos, assim. Meu pai pintava muitas caricaturas dele próprio, né? Ele também musicou poemas do Carlos Drummond de Andrade e pintou... Eu lembro desse projeto. Exatamente. Dele. Ele pegou poemas do Carlos Drummond de Andrade, musicou esses poemas e pintou quadros correspondentes a cada música, né? Então tem aí uma coleção toda de Carlos Drummond de Andrade. Isso, foi encartado na revista Caras e foi vendido em bancas de revista. Exatamente. A obra na folha exatamente. O tamanho de um LP, né? Exatamente, perfeito. Estamos Olha aqui... aí, conversar com quem sabe é ótimo. Estamos aqui no Pódio do Bel, conversando com a Vanik Belchior, filha mais nova do Belchior. Ela está seguindo a trajetória do pai. Ô, Vanik, depois que
teve a partida do Belchior, alguns livros foram lançados. Você já teve acesso a todos. O que você acha dessas publicações? Olha, eu já tive acesso a alguns. Confesso que inicialmente, logo quando ele partiu, eu optei por não acessar tanto esses conhecimentos, esse conteúdo aí, porque muita coisa, como é pelo fato de ser meu pai e família, eu já sabia, mas tinham conteúdos muito sensíveis ali para mim. Então eu passei um bom tempo para conseguir pegar esse conteúdo e avaliar também esse conteúdo, né? Eu acho que tem a biografia, foi a primeira, inclusive, que saiu do J.B. Medeiros, apenas um rapaz latino-americano, né? Isso. Eu acho bem interessante. Inclusive, vi muita gente da família sendo entrevistada. Acho que ele foi muito feliz nessa fidelidade que ele teve com os esclarecimentos de cada pessoa, que isso é muito importante numa biografia. Inclusive, eu tive contato com ele conversou comigo também, e a biografia, esse livro, no caso, começou a ser escrita antes da partida do Belchior. Antes da partida, o que eu achei mais interessante. Isso. O que eu achei mais interessante. Antes da partida dele, o JB já estava escrevendo esse livro e já estava pegando realmente as informações. Então, isso foi o mais interessante. As outras biografias eu tive, sim, acesso, mas respeitando, assim, foi um acesso com mais respeito, aos poucos, porque traziam conteúdos muito especulativos e mais sensíveis. Então, eu optei mesmo por ir com calma nisso aí, né? Também eu queria conhecer aos poucos o que estavam escrevendo. Então, eu já li algumas partes dessas biografias, mas também não cheguei a ler tudo por esse alto respeito aí desses conteúdos mais sensíveis. Inclusive, o mais recente foi uma publicação da Ângela Belchior com o Estevão Zizi, que é um advogado e que conheceu o Belchior desde os shows da Elis Regina lá em São Paulo. Eu acho que deve ser o documento mais importante no que se refere a essa questão de resgatar a obra e a história do Belchior. Porque também tem um contato muito grande ali com a que foi grande parceira do meu pai, que era a minha tia Ângela, né? Eles eram grandes parceiros, eles eram muito amigos. O meu pai tinha uma relação com a tia Ângela de muita amizade, então ela com certeza teve muito o que acrescentar em qualquer livro, em qualquer documento. Inclusive, nós participamos, logo quando meu pai faleceu, do Festival de Inverno de Garanhuns. Foi a família toda e a tia Ângela fez declarações importantes no momento do show, né, trazendo algumas coisas do meu pai. Então, com certeza, ela sempre vai ter muito o que acrescentar. Você já gravou um disco com as músicas do seu pai e tem um irmão seu que mora em São Paulo que está lançando um EP de músicas autorais. Como é que é essa relação com esse seu irmão? Olha, a relação com os meus irmãos, os dois, né? Assim, somos 4 ao total. Uma eu não tenho nenhum tipo de relação pelo fato de não ter tido a oportunidade mesmo de conhecer. Mas os dois... Ele mora em São Paulo? Todos moram em São Paulo. Eu sou a única cearense, né? Tinha que ser a cearense. Então, a relação é uma relação muito tranquila, é uma relação que eu acho que é mais a distância geográfica mesmo, por eu morar aqui e por eles morarem em São Paulo, mas é sempre a gente se acerta na conversa, sempre é tudo muito tranquilo, né? Eu também sou bem mais nova, como eu sou a filha caçula, então acho que cada um tem seus interesses, mas quando a gente, em nome do nome que a gente carrega, né, pelo nosso pai, é sempre tudo muito tranquilo. Bem, com relação à questão da composição, a gente sabe que algumas famílias musicais seguiram as trajetórias dos pais. Por exemplo, a família Caymmi, com Dorival Caymmi, seguiu, já está na 4ª geração, né? Sim. Com Alice Caymmi. Tem vários outros, né, que seguiram, a Martinalha com o Martinho da Vila e o Tonico também. Diogo Nogueira. E o Diogo Nogueira, no início, se assemelhou muito à estrutura do pai. A voz, o timbre de voz é muito parecido também. Sim. Ele cantou sempre algumas canções, mas recentemente, inclusive aqui no Carnaval, na promoção da prefeitura, ele fez um show e não cantou nenhuma música do pai dele. Cantou algumas coisas, falou de outros sambistas e tal. Numa perspectiva de futuro, além das músicas do seu pai, você pretende, quem sabe, entrar também no ramo da composição e criar suas criações? Com toda certeza. Muito boa a tua pergunta, Nelson. Com certeza eu quero não só explorar essa vastidão do que pode ser, do que pode vir a ser essas composições, né? Como eu também quero
descobrir novos compositores. Eu acho que é muito importante a gente fazer um movimento para os compositores. A gente sempre está de olho ou no músico ou no cantor, mas a gente tem que sempre estar buscando novos compositores, porque é assim que se faz a arte do Brasil, né? O novo sempre vem. O novo sempre vem. Então, eu acho que tem muita gente muito boa que não tem a oportunidade de mostrar a sua própria genialidade ali e que o papel do artista, que tem uma certa visibilidade, é descobrir essas pessoas, é trazer, é tudo pela música. Eu acho que é a música que comanda. Eu falo isso muito, Nelson, para os intérpretes, né? Porque a gente sabe que hoje em dia os intérpretes são, né? Existem programas muito focados para os intérpretes, naquela, né? Sim. Programas nacionalmente conhecidos, naquela coisa toda onde vários intérpretes surgiram, tipo assim, no Ceará é muito contemplado em relação a isso, porque já tivemos alguns prêmios, né? Nacionalmente. E que a pessoa sai ali do ostracismo de uma hora para outra e né, tem um destaque a nível nacional, essa ascensão, né? Mas eu sempre coloco para todos eles, né, todo mundo que está fazendo música, dessa importância. Né, dele trazer seus compositores, deles puxar uma cena, sabe? Assim como fez o... Eu acho que os maiores artistas da música popular brasileira, falando aqui desse cenário, foram os artistas ou que fizeram a sua própria música, sua própria composição, ou para os que não eram compositores, as que descobriram novos artistas. Porque eu acho que a arte, ela tem essa função também. Um vai puxando o outro e quem ganha é o Brasil. É isso, como quem fez ganha é o muito Brasil. a Elis Regina, lançou Milton Nascimento, Renato Teixeira. Não, ela fez uma leitura do Brasil como ela todo, fez uma né? leitura do Brasil porque ela cantou o que o brasileiro escrevia. E eu sinto muita falta desse intérprete, entendeu, Nelson? Esse intérprete que traga o Brasil de uma forma como traga todo. o Brasil, porque eu Né? acho que a função do cantor, pelo menos assim, o que eu tenho, a minha verdade, né? A minha função é cantar o Brasil. Então, nada melhor do que você cantar o Brasil, do que você cantar o que o brasileiro escreve. Quem sabe né? essa intérprete possa ser a Vanique. Olha aí, olha, com toda certeza, com toda certeza. E além dessa questão que eu coloquei, quem sabe também você musicar essas palavras que o Belchior deixou. Sim, você com tem toda nesse certeza. acervo, né? No tempo certo, com certeza vai vir, vocês podem aguardar. Ela tá bem assessorada, viu, Nelson? Que Lute Souza é um dos músicos mais fabulosos, sem falar do ser humano. Do ser humano, não. Eu sempre digo para ele que é uma honra dividir o palco com ele, porque o palco é um lugar muito sagrado para mim. Então é sempre uma honra, sempre uma honra. Ô, Vanique, a gente está terminando aqui no finalzinho, só dizer da minha emoção de estar bem pertinho de você e me lembrar quando eu vi a Ângela pela primeira vez. Você tem uma semelhança muito grande. Sim, é verdade. É verdade. É um prazer também estar aqui com você. E a casa que nós estamos aqui, Nelson? Diga aí. Casa maravilhosa. Nossa, aqui eu inclusive tenho muitas memórias aqui no Centro Cultural Belchior, né? Porque no ano de 2019, logo quando o Centro Cultural Belchior foi construído, eu sempre frequentei, porque eu sempre gostei muito da Praia de Iracema, então eu sempre frequentei aqui. Agora, no ano de 2019, pronto, essa história é uma história minha, não é uma história com meu pai, mas é uma história que também quase nunca eu conto. Teve um aniversário do meu pai, dia 26 de outubro, e teve a comemoração aqui no Centro Cultural. Isso foi em 2019. Eu fui conhecer realmente o Sardinha em 2020. E em 2019 estava no palco do CCBEL o Sardinha com o Juruviara. E eles dando o show maior do mundo. E umas amigas minhas chegaram e disseram: mulher, tu tem que pegar esse microfone, tu tem que cantar. Já a vida toda me impulsionando para esse lugar. Não, mas eu nem canto. Tá vendo esse cantor arrasa? O Juruviara, que é isso? Só sei que não sei exatamente como foi que aconteceu. O Juruviara me deu o microfone, eu cantei aqui ainda. Lembra a música? Não lembro da música. Não lembro da música, mas sei que... Conheço o meu lugar. Conheço o meu lugar. Foi essa a música. Conheço o meu lugar. E aí eu cantei rapidamente e eles nem sabiam que eu era filha do Belchior, nem o Juruviara, nem o Sardinha. Eles nem sabiam, mas eu tenho essa memória aqui. Então, foram muitas sementinhas que foram plantadas para que eu pudesse chegar até aqui. Vanique, você já falou de algumas perspectivas na sua trajetória artística, mas quais são os planos para
2025, 2024, 2025. Novos projetos estão vindo aí, né? Tô com muita novidade, vocês podem aguardar. Eu acho que eu comecei com uma das coisas que aprendi nos discos, né? Que era justamente contemplando essas músicas mais clássicas do meu pai, contemplando as músicas que ele não deixaria faltar. Até por conta dessa questão da saudade mesmo do público, né? Então, com certeza, meu pai vai ser o meu compositor ainda por muito tempo, mas tô com muita novidade, vai vir por aí, novos projetos, e vocês podem aguardar que vem muita coisa. O novo sempre vem, né? O novo sempre vem. Eu me lembro de uma das últimas entrevistas que eu fiz com o Belchior, e falando justamente dessa questão, né? Que ele sempre tinha músicas novas, mas o público só queria ouvir as de sempre, né? As mais conhecidas. E aí ele passou um período e disse, olha, mas eu vou lançar um disco inédito. Foi quando ele lançou o Baiuno. Baiuno é muito bom. Eu acho que é porque a música ela tem esse poder de trazer algumas emoções à tona, né? E as músicas dele, as mais clássicas, foi o que configurou aquele artista, inclusive o afeto, porque eu acho que o público, ele se afeiçoa não só aquela persona do artista, mas principalmente a sensação que o artista transmite através do canto, através da composição, através da arte, né? Então, eu acho que é muito por aí. Vanik, gostaria de agradecer do coração a sua participação aqui no Pod do Bel. Eu que agradeço, Nelson. Sempre um grande prazer. Vanik, obrigado, Isaac. Muito obrigado. Maravilha. Beleza, vamos ficando por aqui com mais uma edição do Pod do Bel, iniciativa do Centro Cultural Belchior, com apoio da Secretaria da Cultura de Fortaleza, Secultfor e o Instituto Iracema. Saudações musicais.